Ich bin ein Berliner. I have a dream. Tudo pela nação, nada contra a nação. Na madrugada do dia 25 de abril, o movimento das Forças Armadas estabeleceu o controle da situação política em todo o país. The United States military has begun strikes against Al-Qaeda terrorist training camps in Afghanistan. Human rights are women's rights, and women's rights are human rights. People matter, freedom matters, peace matters, Ukraine matters. Olá, bem-vindos ao segundo episódio de A História Repete-se, comigo, Lourenço Pereira Coutinho, e com o Henrique Monteiro. Olá, Henrique. Hoje, neste nosso episódio, vamos partir as monarquias e as bizarrias de Meghan e Harry para viajarmos um bocadinho pelo passado, refletirmos sobre o que foi a monarquia no passado e questionarmos da sua validade na atualidade. Este podcast tem o patrocínio de Germano de Sousa, o Laboratório de Portugal. It's really hard to look back on it now and go, what on earth happened? Everything changed. There's a hierarchy of the family. You know, there's leaking, but there's also planting of stories. There was a war against Meghan to suit other people's agendas. It's about hatred. It's about race. It's a dirty game. Eu gostava de sossegar os nossos ouvintes. Nós não vamos estar a explorar as entrevistas e os livros sucessivos que Meghan e Harry têm feito, têm dado e os documentários em que têm participado. Vamos apenas partir deste facto para viajarmos pela monarquia, pensarmos o que é esse ideal, até por contraponto com a República, e percorrermos também as monarquias da atualidade e questionarmos da sua validade no tempo presente e do seu contributo positivo ou não para os países onde ainda existem. Eu, por dever do ofício ou por obrigação, vi de forma algo penosa o documentário da Netflix, Harry e Meghan. Não gostei. Achei que acabou por ser uma exposição pública de detalhes privados. Ainda por cima, penso eu, de um contrato. Portanto, é algo que não me parece que seja positivo. Que é $1.400.000, penso eu. Pois, será por aí. Para dizer mal da família não é mau. Houve um comentador da BBC que disse: eu por esse dinheiro até da minha avó dizia mal. Depois disse desculpa, avózinha, mas só $1.400.000. Pois, para quem se afasta da família, para quem resolve que se quer afastar e que não deseja pertencer a uma instituição, parece-me pouco correto, no mínimo, estar depois a fazer documentários, a fazer livros, a dar agora 2 entrevistas. Eu até que fiz aqui um apanhado sobre o que nos últimos tempos, desde que se afastaram da família real, de senior members da família real, os duques de Sussex deram uma entrevista à Oprah, depois protagonizaram uma série da Netflix. Antes da saída deste livro que se chama Na Sombra, Spare em inglês, que mais do que Na Sombra será o dispensável ou o suplente, subexcelente ou subexcelente, como o pneu, spare time, como o pneu. Deram 2 entrevistas, uma a Tom Bradby e outra a Anderson Cooper, nos 60 minutos. E entrevistas que depois, quando eu hoje também, antes de vir para aqui, li um apanhado do que já deste livro que acaba de sair, me pareceu uma mão cheia de nada, de muitas banalidades, de algumas situações que são até constrangedoras para o próprio e para a família. Se houvesse verdadeiramente algo de grave, existem outras formas de o expressar, designadamente agora este tipo de alegações vagas de que em privado houve situações de racismo, algo que obviamente cativa a audiência, tem o seu público, mas que pensa que só prejudica os próprios, começa por prejudicar os próprios, numa posição que me parece e numa atitude que eu acho bastante confrangedora e absolutamente dispensável. Eles recuaram no racismo, porque ele vem dizer, Harry,
As entrevistas dizem, não é racismo, é uma atitude bias, como é que se diz, enviesada, que a família tem em relação aos negros e por extensão à Meghan. O que já não é exatamente racismo, é aquela teoria identitária que diz que todos os brancos, por definição, têm que ser um pouco racistas. O que para mim ainda é um bocadinho mais irritante do que dizer que eles eram mesmo racistas. E tudo isso é muito subjetivo, não é? E, aliás, nunca no espaço público, que eu saiba, ou pelo menos que eu tenha visto... Sim, ela foi desconsiderada. Ela foi desconsiderada, houve qualquer afirmação racista ou qualquer atitude racista em relação a ela. Portanto, isto tudo acaba por ser, ou pelo menos parece-me, uma espécie de uma encenação e de vitimização que não lhes fica nada bem. E depois há uma coisa, uma pessoa que diz, já agora para encerrarmos este capítulo das entrevistas, uma pessoa que diz, eu quero uma família e não uma instituição, mete-se numa aldeia do Canadá, fica lá quietinho, sozinho, não fala mais com a comunicação social, constrói a sua família e deixa andar a instituição. Não faz uma campanha contra a instituição. Qual é o sentido? Ele quer acabar com a monarquia no Reino Unido? Não, porque ele diz que não é? Ele diz, não, a monarquia está muito bem. Qual é o objetivo daquilo? A mim parece-me só um, que é ganhar protagonismo e dinheiro. Quer dizer, ele tem um problema psicológico, do meu ponto de vista. Ele sofreu muito com a perda da mãe, talvez mais que o irmão, não sei, cada um sofre de sua maneira, e depois ele foi sempre o número 2, de facto, o subexcelente. E agora já nem o número 2 é, ele passou de número 3 da sucessão, que era Carlos, o irmão dele, não é? E ele, William e Harry, agora já passou para Carlos, já é o Carlos, e agora há o William, todos os filhos do William, e só depois é que vai ele. Ele passou de terceiro para quinto. Portanto, as coisas vão sendo, digamos, do ponto de vista de quem quer protagonismo, vão sendo cada vez pior. E eu acho que ele tem esse problema. E no timing em que foi, não é? Depois da morte da avó, da passagem do início do reinado do pai, é algo bastante... Tudo isso é feio, e ele depois também, o que diz do pai também não é bonito. E o que diz da Camila ainda é pior, parece mesmo aqueles meninos mimados que não gostam da madrasta porque perderam uma parte do amor que o pai lhes podia ter, ou o padrasto, ou o que for. Parece-me tudo aquilo muito até do próprio irmão, não é? Como é que um homem feito vai fazer queixinhas de que teve uma... A verdade é que é disto que o meu povo gosta, é isto que a imprensa cor-de-rosa, e não só, pega os canais de televisão, e portanto ele aí apanhou muito bem o espírito do momento, o ar do tempo, digamos, que é uma coisa que a monarquia tem muita dificuldade em apanhar, não é? Lourenço, o ar do tempo não é nada... As pessoas fazem muitas confusões sobre a monarquia e afirmam-se republicanas e tal, eu sou republicano e tal, que a direita tem uma família só pelo seu sangue a ter aquelas regalias todas. Esta é uma pergunta legítima. Eu nasci num país republicano, nunca me passou pela cabeça ser monárquico, não é? Mas se calhar se nascesse no Reino Unido não passava pela cabeça ser republicano, ou se nascesse em Espanha. Claro, e há monarquias muito diferentes, mesmo na Europa. Evidente. A monarquia dinamarquesa é muito diferente da do Reino Unido e é muito diferente da espanhola. No Reino Unido, de facto, a componente institucional e o peso da instituição sobrepõe-se aos próprios protagonistas, o que, por exemplo, não acontece em Espanha, onde há muitos espanhóis que se diziam, na altura do rei Juan Carlos I, Juan Carlistas e não monárquicos. Na época contemporânea, e podemos também aqui discutir qual é que foi o papel histórico da monarquia, inclusive é porque coexistiu durante a época clássica com a República, durante muito tempo, mas na época contemporânea parece-me que uma monarquia, para coexistir com a democracia, tem que ser sempre parlamentar. E aqui já podemos entrar noutro campo, que é o campo de questionarmos a validade de uma monarquia na atualidade. Isto que tu estavas a dizer, Henrique. Eu nasci num país republicano, qual será, se tivesse nascido no Reino Unido ou na Dinamarca, provavelmente não o questionaria, mas em Portugal, qual o sentido que poderia fazer? É exatamente isso, eu acho que não existem. Obviamente que existem conceitos, não é? De república e monarquia, e depois existem adequações, porque a monarquia também faz parte de uma equação, e essa equação coexiste com outras instituições, e para a monarquia poder fazer parte de uma equação numa época contemporânea, tem que ser em contexto democrático parlamentar, porque o rei não pode ter qualquer função, por exemplo, de dissolução, para já não poderá ter uma função executiva. Depois também nunca poderia ter funções a outros níveis, como existia, por exemplo, no tempo liberal, ou de nomeação
para o legislativo, como existia com os pares, ou, como tem o nosso presidente, num regime semipresidencial de dissolução ou de veto. É verdade. Aliás, há uma coisa que penso que quase ninguém sabe, que é a chamada... Quer dizer, monarquias... Há muitas monarquias eletivas, ou seja, em que o rei é eleito. Os descendentes do rei da Noruega descendem todos de um senhor que foi eleito quando a Noruega se tornou independente da Dinamarca e da Suécia, daquela confederação de Estados que havia ali nos Bálticos, da Escandinávia. E quando se tornou, eles decidiram eleger um rei. Isto já foi no século XX. Sim, no início, em 1905, penso. 1903 ou 1905. Mas antes disso, há uma república de duas nações que abrange a Lituânia, a Polónia e a Ucrânia, uma parte da Ucrânia, curiosamente, em que o rei diz: eu reino, mas não governo, o governo governa, mas não reina. Separando a função de governar da função de reinar. Claro que quando nós éramos miúdos dizíamos reinar como sinónimo de brincar ou de jogar. Mas não é isso. A função de reinar é a função mais ou menos que tem os presidentes moderadores, tipo Marcelo Rebelo de Sousa ou outros que existem pela Europa, que são eleitos também por sufrágio direto, secreto e universal, e depois não têm um poder executivo, mas têm um poder moderador, um poder que é, aliás, o poder da maior parte dos reis nas monarquias constitucionais. Eu penso que só o rei de Espanha é que, por razões históricas, tem mais poder do que isso. Mas aí eu distinguiria entre um poder moderador, verdadeiramente moderador, e o que o Mário Soares até chamava uma magistratura de influência. Sim. Porque uma magistratura de influência não tem, não é de mesurável. Facto, não tem atributos, nem é mensurável, nem é quantificável. Pois. O poder moderador, e talvez pela minha ligação ao século XIX, era um poder efetivo e muito forte, que tinha até um artigo, que era o artigo 74 da Constituição, da Carta Constitucional, que dava o poder de dissolução, de nomeação de pares. Portanto, o poder moderador, quando teorizado hoje em dia, é empregue... Estamos a falar da Dona Maria I, do Dom Luís, enfim... Da Dona Maria II, sim, tudo... Segunda, desculpa, sim, segunda. Sim. Eu hoje estou bom. Nós hoje, quando falamos em poder moderador, temos uma ideia de moderação que era diferente desta que existia no século XIX, em que de facto o poder moderador, como teorizado no princípio do século XIX pelo Benjamin Constant, era de facto um poder efetivo e com bastante capacidade de influir no ritmo político. E o nosso presidente, hoje em dia, tem um poder muito parecido com esse poder moderador. Aliás, eu acho que o poder do nosso presidente no semipresidencialismo consagrado na Constituição de 76 tem muitas semelhanças com esse poder consagrado na Carta de 26 e com essa capacidade, por exemplo, de dissolução e de veto, que não existe noutras monarquias. Uma monarquia exclusivamente parlamentar, de facto, o rei não tem essa capacidade. Como Passos Manuel dizia, quando da discussão da Constituição de 22, eu quero cercar o trono de instituições republicanas. Yeah. Ou seja, existiram muitos momentos em que, sobre um regime formalmente, institucionalmente monárquico, o país era na prática uma república. E hoje acontece numa série de países europeus. Em que as monarquias são todas parlamentares. Não existe um único país europeu e uma única democracia onde a monarquia não seja parlamentar. Não há esta capacidade, ou pelo menos se existir é meramente formal. Por exemplo, a Rainha de Inglaterra ou do Reino Unido não tem atributos formais, mas não... Há uma que é uma monarquia eletiva, que é o Vaticano. Que é o Vaticano, exatamente. Mas as monarquias eletivas, e é engraçado teres referido a questão da Polónia e Lituânia, que de facto foi um Estado no século XV e XVI. Altamente avançado. Altamente avançado e altamente poderoso. Antes da emergência da Rússia como grande país a leste, os grandes blocos eram o bloco polaco-lituano e a Suécia. Mas a monarquia polaca, por ser eletiva, teve também vários problemas. O problema foi sempre uma monarquia muito mais instável que as outras onde havia uma sucessão de pai para filho. Exatamente. Aliás, é o que acontece nas democracias. Não era por acaso que o Platão, na República, e já agora o livro A República do Platão em grego chama-se Politeia, ou seja, a forma de governar, a política no fundo, não é? A forma de governar a polis. Ele diz que a democracia tende a cair para a demagogia. E tende a cair para a demagogia porquê? Porque não há, quer dizer, a necessidade de agradar para ser eleito
não é? Ou para ser bem visto, querido do povo, leva a que as pessoas façam cada vez mais concessões a uma mediania total e resvalem completamente numa demagogia que, aliás, está a assistir um pouco por todo lado, não é? Nós vemos que, enfim, tirando os países anglo-saxónicos que são democracias ininterruptas, a Grã-Bretanha, o Reino Unido e os Estados Unidos, todas as outras democracias tiveram períodos de totalitarismo pelo meio, no século XX. Todas. Sim. Todas. Aliás, a transição que se julgava que seria lógica do liberalismo para a democracia, que tinha a ver até com o aprofundamento do sufrágio, que era a grande questão por definição de qual é que é o momento em que os regimes liberais, que já consagram tudo, não é? Partidos políticos, Constituição, oposição, liberdade de imprensa, quando é que passariam a democracias? Passariam a democracia quando fosse consagrado o sufrágio universal. Seria um dos momentos. Mas é muito interessante que a maioria dos regimes liberais acabaram por ter esse interregno de autoritarismo antes de passarem a democracia. Dos poucos que fizeram essa evolução foi de facto o Reino Unido, foi de facto o sistema britânico tutelado por uma monarquia. Todos os outros tiveram ali momentos conturbados. Isso existiu em Portugal, existiu em Espanha, por exemplo, em França houve muito aquele tempo na década de 30 de governos de Frente Popular que acabaram por ser complexos. O próprio governo de Vichy, e depois o próprio governo de Vichy, que era completamente fantoche dos nazis. O Mussolini em Itália, quer dizer, em todos, na Áustria, em todo o lado houve, incluindo mesmo nos nórdicos, não é? Porque a Suécia teve um governo um bocado que era neutral, mas era mais colaboracionista que neutral. Enfim, a Noruega foi-lhe imposto muitas coisas. Portanto, há aqui uma coisa, quer dizer, pode ser verdade, eu não nego isto, quer dizer, nós nascemos, sobretudo eu que nasci muito antes de ti, mas já nascemos depois da Segunda Guerra. Anos, não foi assim foram bastantes anos ainda. Antes de mim. Foram bastantes. A gente viu isso no último programa, não é? Eu já li o primeiro Expresso e tu ainda não tinhas nascido. Pois, é verdade, ainda agora, não sabia ler. Eu já tinha nascido, mas não sabia ler. Ou isso. Mas de qualquer modo, eu não descarto completamente que a análise do Platão esteja errada. Ou seja, ou as democracias fazem qualquer coisa para se proteger das demagogias, ou a gente cai em regimes absolutamente demagógicos. Claro, a demagogia é a maior ameaça à democracia. Exatamente. Sem dúvida. E se me permites uma palavra um bocadinho mais popular, a bandalheira é a maior ameaça à democracia. Quer dizer, no geral as democracias caem deslaçam-se. Pois. Anarquizam-se. No geral não caem, a menos que seja por um golpe, tipo daquele que foi tentado no Brasil, não caem por excesso de autoritarismo. Sim, isso... Caem por déficit de autoridade. Que é uma coisa que é curiosa. São corroídas, acabam por ser corroídas. Ora, a monarquia aí tem uma vantagem, é que tem no topo, ou, teoricamente no topo da arquitetura política, tem um senhor que foi ensinado desde pequenino a respeitar a Constituição e os valores, e a gente vê isso muito bem, por exemplo, no 27 de Fevereiro em Espanha. Sim. Não é? Quando Terreiro de Molina irrompe pelo Parlamento Espanhol, dá vários tiros para o ar, só ficam 2 pessoas de pé, que é uma coisa que é extraordinária. O Adolfo Soares e o general Terreiro Melada. Exatamente. Não era Terreiro, mas o general Melada. Terreiro de Molina era o outro. O general só ficam Melada. Os outros, atiram-se todos para baixo de coisa. E quem salva nesse momento a democracia, enfim, além dos democratas e não sei o quê, é o rei Juan Carlos, que é muito mal visto agora por causa daquilo que se sabe, mas na altura foi ele que salvou a democracia, porque foi ele que mandou a tropa para os quartéis. Claro. E era o único que tinha autoridade para mandar a tropa para os quartéis. E também tinha autoridade exatamente como chefe supremo das Forças Armadas, exatamente. Que é algo que muitas vezes nos esquecemos, que o nosso presidente também é o comandante supremo das Forças Armadas, e que é óbvio que num regime civilista, que também é o regime que eu defendo, as Forças Armadas não devem interferir no poder político, por definição, numa democracia o que acontece, mas também devem ser valorizadas. Valorizadas, ou seja, não devem ser quase postas à margem. Eu ainda no outro dia, por acaso, estava a falar com alguns amigos meus e estávamos a perguntar quem é que, há tantas profissões, não é? E há tantas ocupações, quem é que tinha amigos militares? Ou quem é que se dava, ou amigos próximos militares? E descobrimos que temos pouco realmente hoje em dia, na minha geração e então na geração das pessoas que agora estão a começar a sua vida profissional, há muito poucos que acabam por escolher como primeira opção a via militar, e o que é uma via tão legítima como qualquer outra e que deve ser, e que deveria até ser valorizada. Mas aí o rei
teve um papel importantíssimo até como comandante das Forças Armadas. É ele que fala para os vários generais, não é? Para os vários comandantes, os de Valência, os de Ceuta e tudo isso, e diz para eles voltarem ao quartel, e eles aceitam a autoridade. Eles aceitam a autoridade do rei, exatamente. Mas curiosamente, se um rei, e agora volta ao Reino Unido, não estiver absolutamente alinhado com a cartilha do regime, tal como ele é entendido pelos grandes, enfim, pela classe política e pela opinião pública até, que foi o caso do Duque de Windsor, que seria o Eduardo VIII, não é? Foi forçado pelo Parlamento a aplicar. Eduardo VIII. Agora disse bem. Eu estou sempre a tirar um número ou a pôr um abaixo. É que foi o Eduardo VIII. Conseguiu aquele regime retirar o Eduardo VIII do trono. Conseguiu, através de um pretexto que era o casamento com uma pessoa divorciada, o Holly Simpson, que tinha sido atriz e não sei quantos e tal, quando, na verdade, sabe-se hoje perfeitamente, o que preocupava essencialmente o governo e a Câmara dos Comuns eram as simpatias do Holly Simpson e até de Eduardo VIII com o nazismo. Exato. E é muito interessante como acaba por ser o governo e o próprio Parlamento que conseguem afastar o rei, tendo a monarquia britânica uma particularidade, que hoje em dia é única em democracias, que é o rei é coroado. Que era até um dos fatores que, agora recuando para um tempo anterior e para o tempo em que as monarquias estruturaram no tempo medieval, algo fundamental para legitimar o seu poder. Ou seja, porque o poder poderia ser, à boa maneira visigoda, haver uma eleição, e quando falamos aqui uma eleição, obviamente que não era uma eleição. Eram os nobres, claro. Eram primos inter pares, como de certa forma no início da nossa monarquia. E eram todos primos, não é? Para o nosso governo. Muitos deles seriam primos, mas eram primos inter pares, o que inclusive se traduziu em alguma instabilidade, como aconteceu na Polónia, no reino da Polónia, mas também como aconteceu no Sacro Império. Exato. O Sacro Império era uma monarquia, era um império, supostamente a principal da cristandade, mas que depois foi suplantada por uma França ou mesmo por uma Inglaterra, exatamente pelo seu caráter eletivo, provocar uma instabilidade. Nisso é interessante, porque, por exemplo, e nós estamos aqui a viajar de trás para a frente nas monarquias, mas isto também eu penso que é interessante. No princípio da monarquia francesa, um dos segredos para a longevidade da dinastia Capetingia, portanto foi uma das primeiras, não foi a primeira, porque primeiro foram os carolíngios, mas da força e da solidez da dinastia Capetingia, não foi a qualidade dos seus reis, foi sobretudo o facto de eles serem ungidos, portanto tinham este caráter sagrado, tinham os santos óleos, não eram ungidos. Exatamente. E também de um costume franco que era associar o herdeiro à governação, que isso permitia uma transição relativamente pacífica para o sucessor. E era isso que as monarquias eletivas não tinham. E provocava a instabilidade. Quando morria um rei, logo todos os nobres, como por exemplo acontecia na Polónia, ou aconteceu no Sacro Império, até se fixar o trono nos Habsburgos. Também é muito engraçado como se fixa. Como é que se fixa? Isso daria um outro programa. Como é que os Habsburgos tomam conta? Não é só daquilo, é de tudo. É de tudo. O trono de Espanha, as suas Sicílias, enfim... O Império Habsburgo era algo que poderíamos... Ia das Filipinas ao México, era uma coisa... Onde o sol não se punha. Onde o sol não se punha, exatamente. Mas há outro, por acaso, há um país agora em que tem uma monarquia eletiva onde os golpes policianos também são comuns, que são os Emirados Árabes Unidos. Os Emirados Árabes Unidos têm eu uma vez estive lá. Os Emirados Árabes Unidos têm uma característica, são emirs que estão unidos, portanto há Abu Dhabi, Dubai e mais umas cidades que têm os seus emirs que se reúnem todos e depois eles reúnem-se e elegem um. Pronto, agora o emir máximo é da Abu Dhabi, mas o emir do Dubai manda muito mais que o emir do Abu Dhabi, por uma razão muito simples, é que o Dubai desenvolveu-se exponencialmente. Não há democracia, na verdade não há, quer dizer, há para os naturais dos Emirados, isto é muito medieval, mas que ganham no mínimo 5 mil euros, salário mínimo, mas o salário mínimo para um paquistanês ou para um bangladeshiano, digamos assim, de Bangladesh, ou um vietnamita que lá trabalha, ao sol, aquele sol horroroso, sim, horrível, são 250 euros.
E portanto há uma espécie de semi-escravatura em que o país na prática é uma escravatura, não é? Em que o país se desenvolve à custa de estrangeiros e dos imigrantes, porque há dinheiro e há comida e há instalações mais ou menos dignas, digamos, para todos. O mesmo no Qatar. Agora viu-se, embora o Qatar seja uma unidade, e aliás o Qatar fez parte dos Emirados Árabes Unidos e depois saiu e fez Henrique, mas eu tenho uma dúvida. É uma monarquia ou é um sistema eletivo ou rotativo? Porque eletivo pressupõe... Quer dizer, no fundo é rotativo, mas é eletivo. Quer dizer, é eletivo, mas no fundo acaba por ser rotativo. Portanto, a eleição pro forma porque é rotativo. Como os cantões suíços, que aqui não falámos, que são republicanos e também são rotativos. E há muitas formas de poder político no mundo e até de poder democrático e de poder autoritário, como é o caso dos Emirados Árabes Unidos. Mas eu tive lá uma coisa, que é uma reunião do Emir do Dubai com vários, do Sheik do Dubai, agora não sei dizer ao certo, com uma série de nobres, de pessoas, cidadãos, não é? E as perguntas que eles tinham para ele é assim: o meu filho precisa de ser operado em Londres, mas eu não tenho dinheiro. Ele dizia, então depois passa ali pelo não sei o quê e ele dá-te, sei lá... Isso é completamente medieval, não é? Completamente era o que medieval, se passava quando o rei de França dava audiências e curava as chagas quase. As pessoas iam lá para pedir favores sem qualquer pudor, não era? Favor, pronto. E isso que tu estás a dizer demonstra muito esta ideia de que a monarquia é uma peça da equação e não é por si, não pode ser julgada em si só como a monarquia é um regime menos democrático, a república é um regime mais democrático. Não. Há monarquias, por exemplo, uma monarquia dinamarquesa tem muito mais a ver com a República Portuguesa do que a monarquia dinamarquesa com uma monarquia de um Estado árabe, ou inclusive nós podemos pegar numa República Democrática com todo este tipo de repúblicas ditatoriais ou da América do Sul ou de outras áreas. Basta ir à Hungria, que também não é propriamente portanto, a monarquia é uma peça da equação que em determinados contextos pode fazer sentido. Como, por exemplo, no caso da Bélgica ou no caso da Espanha ou mesmo no caso do Reino Unido, quando funciona como um fator de união de uma diversidade grande até de países, nações, não é? De nações, não de países, mas nações como de nações. Portanto, aí faz sentido, no caso da Bélgica, para unificar valões e flamengos, poderá fazer sentido um rei. Sim, isso tem uma continuidade. Tem que discursar em dois idiomas e exatamente ao mesmo tempo. O que também não é muito coisa. É um bocado. Mas também há que ver uma coisa, quer dizer, as monarquias nasceram quase espontaneamente. O que não nasceu espontaneamente foi a ideia da eleição e da democracia moderna. Porque, quer dizer, as monarquias nasceram da lei do mais forte. Sim, porque eram guerreiras. Eram guerreiras e, portanto, o tipo mais forte, com mais primos e mais família e mais poder, ocupava, as melhores terras, não é? Por isso é que os países mais ricos estão nos sítios onde há as melhores terras, ainda hoje, quer dizer, nos valos dos grandes rios, nessas coisas. Aqui também não é por acaso que Lisboa e Val de Tejo é a parte mais desenvolvida de Portugal, ainda não era mal todo, não é? E depois aqueles coitados que iam lá para o fim do mundo, na Europa, estamos a falar aqui, tornavam-se menos poderosos. E, portanto, as monarquias nasceram de uma forma quase espontânea e foram-se desenvolvendo. E todas elas tinham uma justificação religiosa. Isso também é verdade. Quer dizer, eles eram reis pela graça de Deus. Mesmo, os nossos, todos, eram reis pela graça de Deus. E de tal forma, quando há as invasões muçulmanas, ou melhor, sim, enfim, pode falar assim, as invasões muçulmanas, quando o Tariq entra pela Península Ibérica e fica ao reduto lá em cima de Covadonga, lá das Astúrias, o rei Pelágio era sobrinho do último rei visigodo. Portanto, ele ainda tinha uma ligação. E é desse rei que depois veio os Afonsos de Leão e os Dom Afonso Henriques, que vem de França, da Abadia de Cluny, e se casa com uma filha bastarda desse. Portanto, tudo isso vai embocar numa monarquia que vem da onde, eu penso que vem ali do sul da Suécia e do norte, que são os visigodos. Vem para aí, dessa área, não é? Sim, porque a monarquia depois é muito transportada até pelos visigodos e pelos germânicos. Pelos germânicos, porque a tradição romana e clássica é muito mais republicana, apesar de depois terem tido o Império. É interessante porque no caso de Roma, que teve um rei, não é? E o rei é afastado quando começa a República. Depois a transição da República para o Império é quando se concentra, não só o poder passa a ser vitalício, como passa a haver uma concentração no imperador do poder político com o poder militar. Exatamente. Porque é o poder militar, o ius imperium, que lhe dá essa legitimidade para ser imperador. Mas é interessante
porque no caso do Império Romano a sucessão não era líquido que fosse de pai para filho, não é? O próprio imperador nomeava e escolhia o seu sucessor. Não, era nesse sentido que se diz que o Bruto era filho do Júlio César, não era nada filho, era uma pessoa que ele tinha perfilhado na hipótese para vir a ser imperador, e o próprio Otávio que lhe sucedeu. Portanto, numa altura em que a legitimidade não advém da eleição ou da democracia, ou inclusive é de uma Constituição que legitima, por exemplo, que é o caso espanhol, o que é que legitima a existência de um rei em Espanha? Que na Constituição está escrito que a Espanha é uma monarquia, portanto, e que a sucessão é daquela forma, ou seja, a lei fundamental que foi referendada em 78, isso é uma forma de legitimação democrática porque essa Constituição foi referendada. Na verdade é a mesma dinastia, porque eles são bom. Este é tetraneto do Afonso XIII, que foi deposto pela República. E aí há uma continuidade, se bem que no fundo Dom Carlos sucede a Franco e não a seu pai, mas depois o seu pai acaba por prescindir dos seus direitos históricos em favor do filho, já depois, num gesto até muito bonito, já depois da democracia estar instaurada, da Constituição ser referendada e tudo isso. Mas há de facto não só um caráter sagrado, que no fundo é o que acaba por defender aquela instituição, é o seu caráter sagrado e a sua capacidade militar, porque todas as monarquias medievais, a maioria eram guerreiras, eram militares. Muito curiosamente, no tempo medieval, as repúblicas eram comerciais, que era Génova e Veneza, que não tinham espaço territorial para defender. É curioso. E depois também é curioso uma coisa, quando se passa para lá da Idade Média, os reis vão paulatinamente perdendo importância e vão ganhando importância os ministros do rei. Então, os Richelieu, os Mazarinot, os que eles chamavam os validos, o Marquês de Pombal, que passam a ter uma importância que nunca tinham tido antes, não é? Aliás, a Guerra dos Tronos, que é um filme ao contrário do Megan Ryan, eu recomendo, a série, não é? É muito curiosa nesse aspecto. Eles têm um primeiro-ministro que é a mão, e depois tem um trono, e quem se entrar no trono é rei. Isso é um bocado também da lenda do rei Artur. Sim, é muita lenda quem tem a espada. Quem tira a espada da rocha e todas essas coisas. Portanto, há aqui um lado sobrenatural que acompanha a monarquia. E é esse lado sobrenatural e da aliança com a religião que depois faz com que a República odeie tanto os sistemas monárquicos. E simbólico, porque é algo que não é meramente racional, não é? É algo que pode coexistir, obviamente, com instituições democráticas e eletivas, mais uma vez, desde que não tenha esse poder executivo e depois também há aqui uma parte muito interessante, depois de passarmos dessas monarquias medievais, por exemplo, no caso português, monarquias guerreiras, para monarquias já do século XVI e sobretudo do século XVII absolutas, em que muitas vezes por vontade do rei existia um valido que governava em seu nome. Isso existiu muito em França, existiu também na Espanha. O Conde de Castelmelhor. O Conde de Castelmelhor, que tinha o título de escrivão da puridade. Era escrivão da puridade, mas era primeiro-ministro. Na prática era o valido do rei, não é? Para uma transição e para uma reinvenção da monarquia no século XIX, em que o rei passa a ser, na maioria dos países ocidentais, até por influência da Revolução Francesa, não é? Porque passado o período napoleónico, então o que é que nós vamos fazer? Vamos fazer tábua rasa a todas as instituições existentes ou vamos procurar integrá-las? Em que o rei passa de facto a ser o primeiro dos cidadãos. E é muito esse o conceito da monarquia no nosso tempo constitucional. E assim voltamos um bocadinho ao Reino Unido, onde há um rapazola, ele já tem 40 anos, bem, onde tinha idade para ter juízo, não é? Tinha idade para ter juízo. Que fala da própria família como se esta não tivesse qualquer legitimidade e fosse pura e simplesmente um bando de oportunistas chupistas que vivem à custa do povo inglês. Claro. Que é bastante triste, porque quer dizer, é não conhecer sequer a história da família. É de alguém que está voltando a ele, porque felizmente fizemos esta viagem por uma reflexão mais aprofundada sobre a monarquia. Isto é a beleza da coisa. Isto é a beleza da coisa. Mas voltando a ele, de facto é uma situação triste de alguém que não percebe a instituição e que inclusive não se soube, se quis afastar. Não deveria continuar, sobretudo com séries, a expor na praça pública, o que obviamente é algo que o público pede, mas que a mim pessoalmente que não gosto desta exposição mediática e acho que nós temos que a nossa privacidade. Eu já não gostava da mãe dele, devo dizer. A Diana também, já era um pouco assim, eu nunca gostei muito daquele estilo. Essa ideia romantizada da princesa do povo, de alguém. Exatamente, aliás, eu tenho uma tese que é muito minha e depois batam-me no fim, com certeza, mas é assim.
quando nas monarquias se teorizou que os casamentos eram por amor, deram cabo daquilo. Pois. Porque é muito difícil uma pessoa apaixonar-se por alguém que goste de ser rainha, ou de ser princesa, ou de ser... com tudo o que isso acarreta, porque aquilo é uma carga. Claro. Aquilo é a carga de não se ir a lado nenhum, não se fazer nada que não se saiba, que não tenha lá um secretário qualquer que diz que não pode ir porque o governo acha que ela não deve ir ali, mas que deve ir ali, e que o governo acha que ela deve ir a Madagascar e que deve ir a Henrique, mas eu também acho que é impossível que hoje em dia as coisas não se passem desta forma. É impossível que hoje em dia um casamento de um herdeiro do trono seja combinado e não salve seja... algumas etnias onde... Sim, mas estou a falar em monarquias e em democracias. Sim, claro. Daí também, e agora vendo num contraponto, porque nós estamos estado aqui também a fazer um elogio à instituição, e eu acho que a instituição tem aspectos positivos, mas podemos fazer aqui o argumento contrário, argumentar, por exemplo, se fosse Harry o herdeiro do trono e não o príncipe William. Exato. Ou seja, teríamos também uma pessoa que, por um acaso de nascimento, neste caso ter sido o primeiro ou o segundo, e este é um argumento que deita muito por terra a solidez. E no caso do Reino Unido, eu também acho que a instituição é tão forte que qualquer... Mas é que a instituição molda aquele que vai ser herdeiro. A gente, aliás, na série Crown, vê-se como a rainha é moldada desde os 12 anos, ou 11 ou 10, para ser rainha, a estudar a Constituição, que ainda por cima não existe. São vários livros diferentes e várias leis e isso tudo, enquanto a irmã da rainha, a Ana, não é Ana, nada, Margarida. Hoje estou terrível para nomes. A Margarida era deixada um bocado à solta, queria-se casar com um homem, depois não a deixava, depois queria casar com... Bem, enfim, não era preparado. Eu acho que o problema é que o Harry também foi deixado à solta. É muito interessante tu dizeres isso, porque de facto se pensarmos, eu estou a pensar nisso agora também pela primeira vez, é uma linha e é algo que se repete, porque nós tivemos a irmã segunda e vimos no Crown como ela não sabia o que é que havia de fazer, não é? Passa ali o tempo no palácio a beber uns whiskies e isso. O príncipe consorte, ou seja, o príncipe, o marido de Filipe. Agora disse bem. Mas esse em todo caso sempre foi ali um apoio e uma família real, mas durante algum tempo também não sabia muito bem qual é que era o seu papel. Os irmãos do príncipe Carlos, do príncipe de Gales, André e de facto este príncipe Harry também, qual é que é o meu papel, o que é que eu faço aqui no meio disto? E aquele Andrew que parece uma pessoa tenebrosa no meio daquilo tudo. Sobretudo, como tu disseste, quando eles começam a ver que nascem, por exemplo, como número 2 na linha de sucessão e sucessivamente vão sendo ultrapassados por sobrinhos. Bom, e tudo isso, o que faz parte da própria instituição, mas acaba por ser difícil de gerir essas situações. Eu penso que se fizéssemos agora um apanhado que estamos a chegar ao fim desta viagem, que acaba por não ser uma viagem com roteiro fixo. Nós, como sempre, começamos aqui, pegamos num ponto e vamos falar. Não sei se queres fazer aqui também ou tirar alguma conclusão ou fazer alguma reflexão final sobre isto que tivemos aqui a falar, sobre até uma questão que nós poderíamos pôr: qual a validade ou a atualidade da monarquia no tempo presente. Eu acho que ficou mais ou menos claro que as monarquias são um pouco anacrónicas, mas por outro lado são o melhor modelo para países que têm dentro de si diversidades muito grandes, como a Catalunha e o País Basco, ou como o País de Gales e a Escócia e a Irlanda, ou como os Flamengos e os Valões na Bélgica. Aí parece que tem que haver uma cola, uma espécie de cimento que está no topo do Estado e que, de certa forma, jura servir uns e outros de igual forma e de forma justa. Depois, eu penso que, enfim, que se continuar assim, as monarquias tendem para o fim. Pois, eu penso exatamente o mesmo, e penso que a monarquia, como falámos aqui, como eu defendi, é uma peça do puzzle, uma peça da equação. Pode funcionar em alguns países, numa democracia, se funcionar como símbolo e até como algo metapolítico, algo que está para além da política e de ligação com uma comunidade, pode fazer sentido. Agora tem que se adaptar aos novos tempos e há coisas que são anacrónicas, mas, mais uma vez, é perfeitamente, sublinho, compatível a monarquia com uma democracia, como também existem muitas repúblicas autoritárias. Não só é compatível, como no geral as monarquias da Europa, aliás, todas elas são democráticas. O mesmo Sim. não se pode dizer. E os regimes autoritários, durante o século XX foram regimes. Nunca foram monárquicos. Nunca foram monárquicos. Ou as monarquias, existia uma outra. No caso da Hungria, existia uma regência relativamente autoritária. E pronto. O próprio Franco,
tinha aquela situação ambígua de ter uma monarquia sem rei, exatamente porque o Conde de Barcelona, que deveria ser o rei, era um democrata e opunha-se àquele modelo. Este episódio ficava hoje por aqui, muito mais haveria a dizer. Henrique, tu tens sugestões para nós relativas a este tema? Eu tenho aqui uma sugestão de um livro que descobri há pouco tempo, que é do Pedro Senalino, que se chama De Quase Nada a Quase Rei. Veio a propósito, não é? E é como uma pessoa que nasce sem ser nada, praticamente, chega a quase rei, a ser ele que decide todos os destinos de Portugal. Falo do Marquês de Pombal e é a biografia mais completa que existe em Portugal. Enfim, tem coisas discutíveis. A biografia mais completa do Marquês de Pombal, que foi um homem decisivo na nossa história. Eu recomendaria uma série, por contraponto a esta série da Netflix, que eu só vi um episódio e meio, de uma forma muito penosa até, mas esta outra, O Rei, que passou na RTP2, sobre a vida de Juan Carlos de Borbón, é uma série bem feita, fidedigna. Eu acho que está muito próxima da verdade, até está bastante bem recriada. Eu penso que conseguirão apanhar, passa a publicidade da concorrência na RTP Play. O argumento é de António Mercero e a realização de Norberto López Amado. Eu sugiro-vos que a vejam, porque tanto o regime franquista como a transição, como o próprio drama do Conde de Barcelona e de Juan Carlos I está muito bem retratada nesta série. E este episódio ficava hoje por aqui. Até para a semana, Henrique. Até para a semana, Lourenço. A gravação e sonoplastia esteve a cargo do João Luís Amorim. E nós voltamos a encontrar na próxima semana, noutro tempo e noutro espaço. Até para a semana.